Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada nós conhecemos as fontes para o estudo da história da África e também concretizamos a noção de diversidade africana, conhecendo diferentes sociedades e as suas respectivas formas de organização. Hoje conheceremos alguns antigos reinos e impérios africanos. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 172. Prontos? Bom, nesta página vocês vão ver esse mapa ao lado, né? Neste mapa temos antigos reinos e impérios africanos, tá? Em outros tempos, importantes reinos e impérios existiram em diferentes regiões do continente africano. Vamos observar o mapa para nos localizarmos sobre o espaço geográfico e também o tempo cronológico, tá? Acompanhe comigo aqui, eu vou assinalando então os espaços, tá? Aqui acima, né, onde eu circulei agora, temos o Império do Mali, né? Esse Império do Mali, ele passou a dominar a região por volta do século XIII. Ok? Aqui, né, próximo do rio Nilo, temos o Egito Antigo. Ok? Importante reino que teve início aproximadamente em 3100 a.C. Mais aqui para baixo, um pouquinho, nesse espaço, temos o reino de Meroé. Né? Foi uma cidade-estado cuxita situada na Núbia, atual Sudão. Foi capital do reino entre os séculos 6 a.C. e 4 depois de Cristo. Ok? Mais ao lado, em verde aqui, temos o reino de Axum, né? Cujo domínio ocorreu entre os séculos 1 e 6. Voltando aqui para a esquerda, temos o reino de Gana, né? O reino de Gana, entre os séculos 9 e 11, controlou toda a região de Gana, tá? Toda a região entre o Alto Níger e o rio Senegal, ok? Mais abaixo aqui, né, temos o reino do Congo, que dominou a região entre os séculos 14 e 18, né? Posterior. E, por último, aqui mais para baixo, temos o reino de Swahili, né? É uma grande civilização que se desenvolveu entre os séculos 13 e 15. Tá? Então, este mapinha de antigos reinos e impérios, que vocês têm na página 172, serve para vocês entenderem onde, né, se desenvolveram esses reinos, né, e em que período. Percebam que então foram em diferentes períodos e em diferentes regiões da África, ok? Um dos primeiros impérios africanos que se formaram ao sul do Saara foi Gana, na região que hoje corresponde à parte do Mali, da Mauritânia e do Senegal, né? Hoje, né, Gana é um atual país africano, né? Gana teve seu nome inspirado no antigo Império de Gana. No entanto, a localização do atual país, né, não corresponde à do antigo Império. Ok? Inicialmente, existiam nessa região de Gana aldeias da etnia Soninké. Como que sobrevivia, né? Como que era a organização dessa etnia? Eles praticavam a agricultura e a pecuária, né? A partir do século VI, para se organizar contra ataques que eles recebiam de grupos vizinhos que, né, roubavam animais, colheitas, essas aldeias Soninké se uniram e deram origem a um reino, né? Então juntaram essas tribos e formaram um reino, ok?
À medida que conquistavam, então, territórios vizinhos, tornaram-se um império. A partir do momento que eles ampliaram os territórios, então, passou a ser chamado de império. No Império de Gana, havia uma abundante extração de ouro, né? Então, era um império que tinha esta riqueza, explorava bastante o ouro, ok? Por essa razão, o lugar ficou conhecido pelos viajantes como Terra do Ouro. O metal precioso era trocado por sal, que eu já falei para vocês que nesse período valia muito, ok? E outros produtos do norte do Saara, que eram trazidos pelos berberes, né, que nós conversamos na aula passada. Além da produção agrícola, da pecuária e da extração do ouro, outra importante atividade era o comércio. Quando os berberes, né, que vinham do norte, terminavam a travessia do Saara, eles paravam em Gana. Por isso, surgiram ali muitos entrepostos comerciais. Pessoal, mas o que é um entreposto? É um centro de comércio entre diferentes povos ou regiões. Nesse caso, né, desse entreposto de Gana, é onde os berberes faziam suas trocas. Então passou a ser uma região importante economicamente, ok? O governante de Gana era chamado de Gana ou Kayamaga. A sociedade no Império de Gana era estratificada. O que é uma sociedade estratificada, pessoal? Que é dividida em camadas sociais, ok? Como que era essa organização, então? Acompanhe aqui no slide, né? A sociedade. Ela era formada, a partir de cima da pirâmide, composta por nobres, que eram descendentes dos líderes das tribos Soninké que formaram o reino. Ok? Então esses eram considerados os nobres. Também tínhamos indivíduos livres, né? Os Soninké que tinham seus próprios campos, criavam animais e extraíam ouro. Ok? Então estes eram indivíduos livres. Também tínhamos os servos. Quem eram os servos? Né? Eram os que não tinham posses, então não tinham, né, pedaço de terra, e cultivavam terras pertencentes ao rei, né, ou a outros nobres. Ok? Então eles não tinham posses e cultivavam terras pertencentes ao rei ou aos nobres. E por último, né, nessa organização social, nós tínhamos os escravizados, que ou eram estrangeiros capturados em conflitos, né, nas guerras, que os adversários então que eram derrotados eram escravizados, né, e eles trabalhavam em terras da nobreza, ok? Bom, os Soninké, eles pagavam os impostos ao imperador, né, ao Kayamaga, ok? Ou, né, simplesmente Gana. As tribos que compunham o império mandavam, enviavam, forneciam soldados, servidores para a corte, né, funcionários para a corte, e lavradores para os campos que pertenciam ao rei. Os soldados, pessoal, eles tinham como obrigação, né, a ocupação deles era proteger o reino. Proteger de quê? Né? Era então no intuito de impedir, tá? Impedir invasões e saques, roubos, né, aos reinos e às tribos vizinhas, tá bom? Gana teve várias capitais ao longo de sua história. Pessoal, nessas cidades, capitais, né, as cidades mais importantes, os Kayamagas habitavam palácios feitos de pedra, né, geralmente cercados por muralhas ou paliçadas, que são cercas feitas de estacas que são fincadas na terra. Tudo para proteção, né? A exemplo de outros governantes, o local de habitação do Kayamaga tinha de ser seguro e imponente, mostrar superioridade, né, de forma, então, a demonstrar o seu grande poder. O Kayamaga demonstrava, então, o seu poder também por outras vias, né?
Por exemplo, ele mostrava seu poder a partir das roupas, das joias, né? Percebam aqui nessa imagem ao lado, nós temos o Kayamaga em seu trono, né? Com as vestimentas diferentes dos que estavam nas proximidades, né? Ele tinha um destaque, ele estava em seu trono, né? A partir do século XI, esses grupos do Império de Gana, eles passaram a sofrer ataques de grupos nômades, né? Grupos que não tinham uma localização fixa para morar ainda, né? Então, esses ataques de grupos nômades enfraqueceram o Império de Gana, que pouco a pouco foi perdendo o seu poder. No início do século XIII, os Sosso, né, um povo anteriormente submetido ao Soninké, então os Sosso eram dominados pelo Soninké, eles se rebelaram e conseguiram dominar militarmente o Império de Gana e passaram a dominar esta região, ok? Logo, dominar também toda a sua riqueza. Antes de encerrar a aula, vamos resolver a questão 2 da página 178. Pessoal, o texto a seguir faz parte do livro A África, Meu Pequeno Chaka, de Mary Sellier e Marion Lazage. Ele cria um diálogo entre um avô, chamado Dembo, e seu neto, Chaka. Diga, vovô Dembo, me diga, qual é a cor da África? A África, meu pequeno Chaka. A África é preta como minha pele, é vermelha como a terra, é branca como a luz do meio-dia, é azul como a sombra da noite, é amarela como o grande rio, é verde como a folha da palmeira. A África, meu pequeno Chaka, tem todas as cores da vida. Bom, associe a resposta do avô ao neto, ao que você estudou sobre a diversidade africana no tópico Muitas Histórias, na página 169. Então, nós estamos conversando, desde o início deste módulo sobre a diversidade africana, né? E esse texto tem muita relação com isso, não é? Nós podemos perceber que essas muitas cores da África podem ser entendidas como expressões da diversidade africana, tanto na paisagem como nas sociedades muito diferentes entre si, que construíram seus próprios modelos sociais, econômicos e culturais. Como diz o texto do caderno, cada grupo, dependendo de suas necessidades e das condições que teve de enfrentar, criou um modo de ser e de viver, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos alguns antigos reinos e impérios africanos, como por exemplo o Soninké de Gana. Na próxima aula iremos conhecer os Bantus, que influenciaram muito na nossa cultura, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, pessoal, é importante que vocês façam semanalmente as atividades propostas, ok? Um abraço a todos, uma boa semana.